nossa irmã Nelma, nosso irmão Gabriel, que também estão aqui conosco, e hoje trouxeram uma amiga que já vem várias vezes aqui conosco, a nossa irmã Aleilda Maria dos Santos. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Amém? Sinta-se em casa. Meus queridos, como eu disse, eu quero ser sucinto no assunto. Amém? Nosso diácono Manuel, Deus abençoe, meu querido. Quero ser sucinto no assunto a qual o Senhor colocou em meu coração para estar ministrando no dia de hoje. E quero convidar a amada igreja a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 43 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 43 em diante. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu-lhe então Filipe: vem e vê. Vem e vê. Pode vir alguma coisa boa de Alhandra? Vem e vê. Meus queridos, eu estive meditando nessa palavra e na sexta-feira, eu quero já contextualizar para os irmãos. Aconteceu algo muito forte nessa cidade, talvez você não entendeu, não percebeu. O Senhor confirmou mais uma vez os projetos dele para essa cidade de Alhandra. E Nazaré, nos tempos de Jesus, era precisamente uma Alhandra. Como assim, pastor? Nazaré era uma cidade pequena, irrelevante mediante as cidades que a rodeavam. Era desprezada na grande Galiléia. Era um pequeno vilarejo, era uma vila minúscula. E Natanael expressa um preconceito comum. Nada de bom pode sair daquela cidade. De Nazaré, nem vale a pena mexer com isso. Contudo, Jesus, o Salvador do mundo, veio exatamente de Nazaré. Na época de Jesus, Nazaré não tinha importância histórica, religiosa, não era renomada, nem muito famosa. Nazaré não era sede de sacerdotes, não era um grande centro político. Nazaré não tinha nenhuma promessa profética diretamente para Nazaré no Antigo Testamento. Nazaré não era a capital, não tinha os melhores shoppings trazendo com atualidade para que você entenda. Não tinha grandes pontos turísticos. Porventura não tinha até mesmo fácil acesso, não tinha os meios de transportes acessíveis. E para os judeus da Galileia, os judeus da Judéia, especialmente os de Jerusalém, a própria Galileia já era mal vista. Então Nazaré, sendo uma cidadezinha sem destaque, sem importância, era ainda mais desprezada. Então quando Filipe pergunta a Natanael, diz a Natanael que encontrou o Messias, que era Jesus de Nazaré, Natanael responde com espanto e ironia: como o Filho de Deus veio de um lugar tão comum? Como o avivamento vai nascer em um lugar tão insignificante? Como o avivamento vai acontecer em uma cidade pequena como Alhandra? Como que o Salvador do mundo veio de um lugar? Mas é exatamente nesse cenário improvável que
que Nazaré se encontra, uma cidade desprezada, recanteada, jogada de lado, que ninguém dava nada por ela, que Deus inicia a maior obra de redenção da história humana. É nesse cenário improvável aqui de Alhandra que Deus vai iniciar o maior avivamento que a Europa já testemunhou. Aramando e decanta, aramanagassou. Meus queridos, eu quero que vocês comecem a entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Sexta-feira o Senhor já liberou uma palavra sobre esta cidade e confirmou que Alhandra, outrora desconhecida, outrora desprezada, outrora ignorada, passará a ser conhecido como a terra do avivamento. Aleluias, como a terra do avivamento. Enquanto Vila Franca pode ser conhecido como a cidade dos touros, a Verca como a cidade não sei do que, Alhandra será conhecido como a terra do avivamento. Nazaré é um símbolo do improvável. Agora entenda, Deus ele não trabalha com o óbvio, ele trabalha com os improváveis. Ele trabalha em ambientes, em lugares e pessoas que o mundo não dá valor, que o mundo não reconhece o seu potencial, que as pessoas acham que nada pode surgir dali. É com esse tipo de gente que Deus trabalha. É com esse tipo de cidade que Deus trabalha. Nazaré representa precisamente isso. Os lugares e as pessoas que o mundo não espera nada. A Europa vai esperar o avivamento de Alhandra? Portugal vai esperar o avivamento nascer em Alhandra? Vem ver. Vem, pode vir, que você verá o que Deus fará nesta cidade. A Bíblia, contudo, meus irmãos, é cheia de padrões assim. Moisés foi tirado do deserto. Gideão era o menor da sua tribo. Davi, enquanto todos os seus irmãos estavam na espera para serem ungidos a reis, Davi foi esquecido no campo. E Jesus veio de Nazaré. Em 1 Coríntios 1:27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus ele ama surpreender o sistema humano, levantando pessoas e lugares que ninguém espera, que ninguém dá nada por aquilo. Talvez você até mesmo já ouviu isso. Pode algo vir bom desta cidade? Pode vir algo bom dessa rua sem saída? Pode vir algo bom do Diácono Wellington? Pode vir algo bom da sua família, dessa família? Vem ver. Vem e vê. Como eu disse na sexta-feira, algo extraordinário aconteceu aqui, meus irmãos. Eu cheguei para orar na igreja, pastor Eliel, e comecei a orar. Estava só eu e Deus aqui no ambiente. Mas eu fiz uma prova com Deus. Falei: Deus, olha, se o Senhor tem um propósito para essa cidade, se eu não estou ficando maluco, o Senhor tem um plano para este lugar, que hoje eu não ore sozinho nesta igreja. E à medida que eu estava orando ao Senhor, começou a chegar a multidão. Começou a entrar pessoas. Quando eu abro os meus olhos, nós estávamos aqui reunidos em um número perfeito. 10 pessoas estavam aqui clamando a Jesus. Eu estou só contando para que os irmãos entendam a palavra que o Senhor ministrou em meu coração e o que Ele quer falar com a sua igreja nesta noite. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de histórias. Eu compartilhei com os irmãos aqui na sexta-feira na oração. E o que me atrai na cidade são os nomes. Setúbal é conhecido como a terra de filhos. Alenquer é conhecido como a terra do Espírito Santo. Carregada é a terra de encontros.
nada associado à sua história. Da mesma forma que aconteceu com Nazaré, que não tinha nenhum significado histórico ou religioso, não tinha nenhuma importância para o contexto de Lisboa, da Galileia, perdão, da mesma forma que Alhandra é somente uma freguesia pequena na grande capital que é Lisboa, no grande país que é Portugal. Não tem nada, não aconteceu nada de importância religiosa, histórica. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: Roger, não aconteceu até hoje. Imediatamente eu estava orando ao Senhor Jesus, o Senhor disse: olha, Roger, você orou, eu respondi, agora eu vou trazer outra confirmação. Alhandra ainda não tem um nome, não tem algo significado, não tem uma profundidade, porque a partir de hoje Alhandra será conhecida como a terra do avivamento. E eu comecei a indagar o Senhor, mas isso é um clichê. Certamente se eu compartilhar isso com os irmãos, eles vão dizer: olha, pastor, eu já ouvi isso em tanto lado. Olha, eu já ouvi isso no Brasil, eu já ouvi isso em Vila Franca, eu já ouvi isso em tanto lado. E o Senhor ministrou ao meu coração: olha, fala o que eu estou dizendo para você falar. Alhandra será conhecido como a terra do avivamento. Da mesma forma que o povo desprezava Nazaré, da mesma forma que o povo olhava o Diácono Wellington e não dava nada para Nazaré, como tem acontecido com Alhandra, mas num lugar, num cenário improvável, e mediante a tantas cidades mais ricas do que esta, o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer que o avivamento começará nesta cidade, na cidade mais antiga de Portugal. Nascerá o avivamento que transformará não somente Portugal, não somente Lisboa, não somente Alhandra, mas toda a Europa. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está ministrando neste lugar. Eu não sei se você está conseguindo contemplar o que o Senhor está derramando sobre esta cidade, o que o Senhor está derramando sobre a tua vida, o que o Senhor está derramando sobre o teu ministério. Mas o Senhor está nos chamando para uma transformação genuína. O avivamento de Deus começará num lugar onde ninguém esperava. Vem ver, meu irmão, Alhandra, aquela cidade pequena, que ninguém dá nada por ela, vem ver. Pode vir ver, porque o pastor está falando. Não, porque Deus já liberou uma palavra no céu sobre esta cidade. Agora eu entro na mensagem, meus queridos. Todo projeto de Deus, e isso nós precisamos entender com urgência. Tem muita gente, Levita Tamires, que recebe a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus e fica sentado na cadeira. E nós precisamos entender isso com uma urgência muito grande. Deus, Ele não te chamou para trabalhar para Ele, mas com Ele. Todo plano de Deus, meus queridos, requer a participação do seu povo. Não existe projeto divino nenhum que não inclua a participação do seu povo. Como eu disse, a palavra já foi liberada nos céus e agora será executada na terra. Alhandra será conhecido como a terra do avivamento. Hoje nós estamos em um culto de celebração voltado para as famílias. Eu gosto de pregar normalmente dentro do tema. Os irmãos há pouco tempo, mas já me conhecem, já me ouviram pregando aqui de outras vezes. Mas essa palavra tem ardido tão forte em meu coração. Eu estou em Alhandra há 3 meses. E o Senhor colocou uma chama em meu peito tão grande, um amor tão grande por essa cidade. A partir do momento que eu comecei a entender o que o Senhor quer fazer neste lugar. Mas pastor, então nós estamos destinados a ficar sempre em Alhandra? Pastor, nós estamos destinados a ficar sempre em Alhandra, nessa cidade pequena? Não, meus queridos. A origem de Jesus não definiu o seu destino. A origem de onde Jesus nasceu, aonde ele foi criado, não definiu o seu destino. Você não está entendendo? O lugar onde você começou não limita aonde Deus vai te levar. Entenda uma coisa: a partir do momento que o avivamento já começou a ser derramado sobre este lugar, Deus vai começar a soprar pessoas para outros lugares.
Deus vai começar a tirar pessoas com quem você via todos os dias, conversava como se nada fosse, dava a paz do Senhor, e vai começar a soprar para outros países, para outras cidades, para outros continentes. Davi era o menor da sua casa e se tornou rei. Nazaré era uma cidade esquecida, pequena, desprezada, e se tornou o ponto de início da maior revolução espiritual da história. Deus, ele não precisa de um lugar perfeito para fazer algo perfeito. Tem muita gente achando que as megas estruturas que hoje nós temos dentro das igrejas é que vão atrair o avivamento. Tem muita gente achando por aí que quanto mais profissionais forem tocando, mais a presença vai ser atraída. Deus, ele precisa somente de corações disponíveis. E é isso que eu quero ministrar hoje para a igreja. Hoje, enquanto o pastor presidente estava ministrando pela manhã na nossa ceia, aquilo foi acendendo um fogo em meu peito. Eu estava falando com Deus. Depois eu tive um momento com o presidente, ainda hoje à tarde. Eu falei: presidente, olha, a mensagem que o senhor ministrou hoje pela manhã é uma mensagem que eu iria ministrar em Alhandra. Existem muitas pessoas que querem um avivamento, oram por um avivamento, cantam sobre o avivamento, pregam sobre o avivamento, mas não entendem que para o avivamento ser derramado sobre nós, sobre essa cidade, é necessário ser estabelecida uma nova cultura, a cultura do reino. A cultura do reino, ele estabelece em nós uma fome e sede pela presença, e não por um mero compromisso eclesiástico. O Senhor tem nos despertado, igreja, e o Senhor me despertou da mesma maneira que logo após a oração de sexta-feira, uma irmã entrou em contato comigo: olha, pastor, aquilo que o Senhor falou na oração, que os irmãos testemunharam, que os irmãos comentaram, eu queria falar e não consegui, mas eu não consigo ficar com isso mais preso para mim. O que o Senhor falou, o que o Deus ministrou ao meu coração é precisamente isso, eu preciso orar mais. Eu não sei se a igreja tem as condições ou não, mas eu quero estar durante a semana às 5 da manhã orando na igreja. Não, minha filha, olha, essa semana eu estou da meia-noite às 8, mas a minha chave é sua. Pode vir para a igreja orar. Nós achamos que nós já estamos mega envolvidos com a igreja por participarmos de um ministério de louvor. Nós achamos que nós estamos trabalhando para o Senhor porque dirigimos um culto. Nós achamos que nós estamos agradando ao Senhor porque ministramos o ensino. A cultura do reino estabelece em nós uma fome insaciável. Insaciável. Não é pelo compromisso, não é pela escala que você tem que fazer. Não é porque o seu nome foi escalado para fazer o momento ofertório. Não é porque você vai ter oportunidade para louvar, não. É porque a fome pela presença te move. A cultura do reino nos faz entender que não é sobre ir à igreja, e sim nos tornarmos a igreja. A igreja primitiva, pastor Tiago, eles não tinham templo, mas eles não deixavam de ser igreja. Tem muita gente que tem uma noção errada do que é a igreja. A igreja não é um lugar físico, como assim? A igreja não é restrito a um lugar físico. Tem muita gente que sabe ser igreja dentro dessas paredes e lá fora não. A igreja não é um lugar social. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: a igreja não é um lugar social. Novamente, com mais força. Aleluia. Tem muita gente que vem para a igreja por causa do seu ciclo de amizades. É muito bom nós termos comunhão com nossos irmãos, é excelente.
Mas não pode ser isso que te mova a vir para a igreja. Isso se tornar automático em nossas vidas. Eu hoje estou trazendo essa mensagem para que nós abramos os nossos olhos espirituais e entendamos. Isso às vezes acontece de forma automática. A igreja não é um lugar social para nós virmos e ficarmos aqui no teca durante o culto. A igreja não é um lugar somente para nós irmos ouvir uma pregação ou um louvor. Tem gente que sai de casa, não, eu vou para a igreja para ouvir a fulana de tal cantar. Quando ela canta, eu sinto paz no meu coração. Não, eu vou porque eu quero ouvir o pastor Eliel pregar. Tem crente que nem é crente domingueiro, é crente mensal. Eu vou na ceia porque eu gosto de ouvir o pastor presidente pregar. A igreja, meus queridos, não é um hospital. Ué, não é um hospital, não é um hospital. Você já viu gente com saúde ficar dentro do hospital? Nós só vamos no hospital quando nós estamos doentes. Depois que eu estou bem de saúde, eu não permaneço lá, eu caio fora. Ou você fica lá. A igreja não é um ponto, é onde você... Tem muita gente que declara que a igreja é um hospital. A igreja é um hospital porque a pessoa não é suposto vir atrás da cura e depois cair fora. A pessoa é para vir para a igreja atrás de Jesus. Recebe a sua cura e permanece. E aí tem uns certos crentes que acham que a igreja é um restaurante. Quando sabe que tem a torta de Rosilma depois do culto, a igreja lota. Tem gente que acha que a igreja é um restaurante, que quando tem festividade, meu irmão, quando fala que tem um manto depois do culto, nem faz janta em casa. Existem pessoas que vêm para a igreja somente quando dá fome. Agora, não somente fome física. A igreja é o corpo de Cristo. E nós precisamos entender que o corpo ele está conectado. Para o avivamento ser derramado sobre essa cidade, é isso que nós precisamos entender. O corpo tem que estar conectado. Todo membro que não tem um corpo gera uma deficiência. Todo membro que não faz parte de um corpo, se eu cortar a minha mão hoje, deixo ela aqui durante um tempo e vou para casa. Com o passar do tempo ela fica podre. Todo membro que não está ligado a um corpo gera deficiência. Agora nós precisamos entender, para o bem-estar do corpo inteiro, os membros têm que estar conectados, unidos. Todo o corpo tem uma cabeça, e a cabeça desse corpo a qual nós estamos inseridos é Cristo. Agora entenda, quando os membros estão unidos, sabem quem é a cabeça, o corpo começa a ter movimento. Ah, meu Deus. O avivamento irá chegar sobre a Lhandra, já está sendo derramado. O corpo, os membros estão se unindo, membro com membro, mão com braço, perna com pé, perna com tronco, tronco com braço, braço com mão, mão com dedo. E a partir do momento que esses membros reconhecerem que a cabeça, que é Cristo Jesus, reina sobre a Lhandra, o corpo começa a ter movimento e fluidez para operar sinais, maravilhas, prodígios e milagres com autoridade neste lugar. Aleluias. Deus ele está pronto para operar algo grande sobre a Lhandra. Deus ele está pronto para realmente derramar o grande avivamento a qual nós clamamos. Sobre esta cidade, sobre esse vilarejo, sobre a sua família, sobre o teu ministério, sobre as pessoas deste lugar. E eu falei, mas Senhor, essa é a palavra. Essa é a palavra, meu filho. Aí tudo bem.
Aí termina o culto ontem à noite. O ensino bíblico. A nossa escola bíblica para todos. Termina o culto. Os obreiros estão aqui limpando, tirando os instrumentos de cima do altar, limpando a igreja naquela correria. Eu estou lá atrás no banheiro com o diácono Ideilson, limpando. Aí a Patrícia chega: pastor, olha, o Pablo está te chamando, tem um rapaz aí que quer te ver. Eu falei: me vê? Eu não conheço ninguém em Alhandra, quem está aí? Aí aparece o pastor Eliel, trazendo a pessoa para dentro da igreja. Eu falei: meu Deus, nunca vi esse camarada. Entrei por a porta, falei: nunca vi esse homem. Aí, mediante eu estou falando com ele, pergunto o nome: Gagan. Eu falei: rapaz, não te conheço. E eu vou falando com ele, vou falando com ele, vou falando com ele. É um homem indiano, falava somente inglês. Eu perguntei: o que é que você veio fazer aqui? Olha, eu não tenho paz, eu não consigo dormir. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. E eu falei: como é que você veio parar aqui? Eu não sei. Eu saí de casa e fui andando pela rua. Eu nem sei falar português, mas eu vim parar, foi aqui. Ah, meu Deus. Ontem o Senhor ministrou, quando eu cheguei em casa, dobrei os meus joelhos para terminar o relógio de oração. O avivamento que começará em Alhandra, Roger, você pensou que permaneceria somente na Europa. Mas através das flechas que eu lançarei para o mundo, que sairão desta cidade, alcançará as nações mais distantes que estão desprezadas neste momento. Que os grandes líderes religiosos têm olhado para as grandes nações do primeiro mundo. Mas eu, através do povo pequeno de Alhandra, dos pequeninos, dos desprezados, dos menininhos, dos pequenos da casa, eu lançarei flechas que alcançarão a Índia, que alcançarão o Paquistão, que alcançarão o Irão, que alcançarão as nações lá da Palestina. E eu conversando com ele, eu falei: olha, você acredita em Deus? Ele falou: eu acredito. Olha, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele travou na hora. Não, eu quero. Então nós vamos orar por você. O pastor Eliel colocou a mão sobre ele, orou em português, eu orei perto dele em inglês. Quando nós acabamos a oração, ele dá um salto, levanta assim bruscamente, fica olhando para nós. Eu pergunto para ele: como é que você está? Não, eu estou bem. Não, como é que você está? Não, eu estou em paz. O avivamento que começou a ser liberado sobre essa cidade, é necessário nós colocarmos agora numa posição, porque as comportas do céu já foram abertas, meus irmãos. O Senhor está derramando algo novo sobre a cidade de Alhandra. O Senhor está derramando algo novo sobre a cidade de Alhandra. Ele está disponível para derramar algo novo sobre a tua vida nesta noite. Ele procura somente aqueles que estão disponíveis para fazer a sua vontade. Aqueles que estão disponíveis para abrir mão de domingo trabalhando. Aqueles que estão disponíveis para abrir mão dos melhores trabalhos. Aqueles que estão disponíveis para abrir mão de tudo o que custar, para fazer e executar o plano de Deus para esta cidade. Ele procura por corações disponíveis nessa noite. E a melhor maneira, meus queridos, nós respondemos a um chamado desse é dizer: eis-me aqui, Senhor. Talvez tanto tempo você clamou. Eu tenho olhando há 3 meses, mas eu sei que tem pessoas clamando por essa cidade há mais tempo do que eu estou aqui. Talvez isso que tenha acontecido, isso que foi iniciado, que está sendo gerado, talvez você tenha clamado há tanto tempo e nada acontecia. Você orava e clamava e indagava o Senhor: Senhor, onde é que está a sua resposta? Quando é que o Senhor vai fazer algo novo sobre esta cidade? O Senhor está dizendo: o tempo novo chegou. Agora eu preciso de você. Agora eu preciso da sua disponibilidade. Agora eu preciso que você também trabalhe juntamente comigo.
O Senhor hoje nos chama para um compromisso mais sério. O Senhor nos chama para nós vivenciarmos e iniciarmos uma cultura. Uma cultura é diferente de um compromisso. Um compromisso eu tenho marcado tal horário. Tem hora para começar e hora para terminar. A cultura está inserida em quem eu sou. A cultura é algo que faz parte de mim. E o Senhor está cansado de crentes, Débora, que tenham somente compromisso com a igreja. O Senhor está cansado de pessoas que só têm disponibilidade quando eles têm tempo, quando eles podem. Se o trabalho permitir, se as condições forem favoráveis, se não estiver chovendo, se não estiver ventando muito, se não tiver muito sol. O Senhor hoje nos confronta e diz, meus filhos, olha, eu não quero pessoas que tenham somente compromisso. Um compromisso fajuto, um compromisso raso. Eu quero pessoas que vivam uma cultura que está sendo estabelecida nesta cidade. Eu quero pessoas que verdadeiramente abram mãos dos seus maiores riquezas, dos seus maiores sonhos e projetos para vivenciar aquilo que eu tenho para a vida deles. O avivamento, ele traz automaticamente renúncias. Muito fácil é clamar por avivamento. Muito fácil é pedir para Deus operar. Mas na hora de renunciar, nós travamos. Na hora de renunciar o que nós queremos, não, Senhor, desse jeito eu não quero. Não, Senhor, dessa maneira eu não posso. Mas hoje Deus está me trazendo aqui para comunicar à igreja de Alhandra que o que o Senhor quer de nós, o avivamento já foi liberado nos céus. Entenda isso. Os céus já se moveram em nosso favor e já mandaram pessoas de outras nações, pessoas de outros continentes. Agora isso está disponível para nós acessarmos, mas é necessário haver renúncia da nossa parte. Em Salmo 34:8 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Tem gente, meu irmão, que o que eu estou ministrando aqui, tem gente aqui dentro que está com uma mente fechada e cética. O pastor está falando. Tem gente que porventura nem vai acreditar no que eu estou ministrando nessa noite, não tem problema. Eu não debato com quem não acredita, com quem não tem fé para vivenciar aquilo que eu estou sentindo, que eu tenho a certeza que vai acontecer. E não debata com ninguém. Apenas experimente aquilo que Deus vai fazer. Se alguém começar a mas vai em Alhandra, vem. Vem, pode vir. Vem e vê. Olha, eu não vou te mostrar, nem vou debater com você. Se você não acredita, vem. Vem e vê o que o Senhor vai fazer nesta cidade. A geração de hoje, as pessoas de hoje, elas não querem somente ouvir falar de Deus. O povo está cansado de ouvir falar de Deus. Elas querem ver, elas querem tocar, elas querem viver o que Deus tem para elas. Então que a partir de hoje nascem Filipes aqui nesta igreja, que vão olhar para as pessoas ao seu redor, vão até mesmo questionar o que está sendo ministrado. Vem ver o que Deus está fazendo em Alhandra. Olha, eu não preciso te convencer de nada. Eu não preciso te convencer do que foi pregado. Vem ver o mover. Vem ver o fogo, vem ver a transformação de mentes. Vem ver a metamorfose que está acontecendo naqueles obreiros. Vem ver o que Deus está fazendo naquele ministério de louvor. Vem ver o que Deus está fazendo naquelas mulheres de Deus. Vem ver o que Deus está fazendo naqueles jovens. O que Deus está operando naquelas crianças. Vem ver o que Deus está fazendo naquela igreja. Vem ver o que Deus está fazendo naquela cidade. Ramando e decanto aramanagassai. Ramando e decanto aramanagassou. Ramando e decanta lá managassai. Existem dois tipos de pessoas para terminar a mensagem. O primeiro tipo que eu acabei de dizer, que são as que são desacreditadas que Deus vai fazer algo tão grande em uma cidade tão pequena. Depois existem aquelas que, pastor Tiago, que acham que Deus não pode fazer
devido à sua origem, de onde eles vieram. Meus queridos, olha, você pode vir de onde quiser que for, vem da Índia igual o nosso irmão, vem do Brasil, vem de Portugal, vem de outras nações, você pode vir de um lar estruturado, você pode vir de um lar totalmente quebrado, você pode vir cheio de traumas, pode vir sem, tem gente que acha que Deus precisa dos maiores doutorados, pessoas dotadas da lei, pode vir sem estudos mesmo, pode vir sem dinheiro, pode vir sem condições. Deus, Ele está dizendo nessa noite, vem e vê o que eu posso fazer com alguém que está disponível. Vem e vê o que eu posso fazer com quem tem o coração disponível. Eu não preciso de pessoas dotadas, eu não preciso de pessoas com dinheiro, eu não preciso de pessoas perfeitas. Vem e vê o que eu posso fazer com pessoas que têm simplesmente um coração disponível para me oferecer. Ramando e decanta Ramanagassou. Ramando e decanta Ramanagassai. Ramando e decanta Ramanagassou. Turi decanta Ramanagassébia. Vem ver o que eu posso fazer com pessoas disponíveis. Vem ver o que eu posso fazer com pessoas disponíveis. Não importa o rótulo que te deram, não importa de onde você veio, não importa a sua origem, importa-se o propósito que eu tenho estabelecido sobre a tua vida. Ramando e decanta Ramanagassai. Ramando e decanta Ramanagassai. Vamos, igreja, sinto que Deus quer operar nessa cidade. O Espírito Santo está movendo em nosso meio nesta noite, nos trazendo a consciência que embora a cidade seja pequena, que embora seja um vilarejo, que embora tenha sido desprezada durante tantos anos, que embora o seu ministério não tenha sido reconhecido, que embora os seus dons tenham sido deixados de lado, Deus hoje Ele requer da sua disponibilidade para fazer algo novo na tua vida. Ramando e decanta Ramanagassou. Ramando e decanta Ramanagassou. Hoje Deus, Ele quer acender o fogo do reino em pessoas improváveis. Pessoas que outrora vinham para a igreja, cultuavam, louvavam, pregavam, até falavam em línguas estranhas, mas se perguntavam: Senhor, por que a minha vida não muda? Por que eu estou há tanto tempo nesta igreja? Eu vou para a tua casa, eu sinto a tua presença, mas a minha vida não muda. Por que eu venho para a tua casa e não existe uma transformação verdadeira? Ramando e decanta Ramanagassou. Rei decanta Ramanagassou. Pessoas que foram desacreditadas, pessoas com marcas, dores e rejeições. Pessoas que outrora achavam que Nazaré, que Alhandra era o seu fim. Ramando e decanta Ramanagassou. Hoje Deus, Ele me traz aqui para te dizer: a chama que outrora ardia em teu coração, que você tanto clamava para voltar ao primeiro amor, que você tanto clamava para arder novamente. Ramando e decanta Ramanagassou. Igreja, fique de pé, feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração neste momento. Vamos, o tempo já passou, eu quero devolver para o pastor Eliel dentro do horário. Coloque a mão no seu peito, no seu coração neste momento. Ramando e decanta Ramanagassai. Coloque agora a mão no seu coração. Tem muita gente que estava fazendo essa mesma pergunta. Estava se indagando e perguntando: Senhor, eu venho para a tua casa, eu oro, eu participo da liturgia, eu participo do culto, mas eu não sinto o meu coração queimar como queimava antigamente. Pai, eu quero novamente sentir aquele fogo me consumindo.
Eu quero sentir novamente aquele ardor que eu sentia no meu peito toda vez que eu ia para a tua casa. Independentemente se era terça-feira, independentemente se era culto, independentemente se era ensaio, independentemente se era na oração. Pai, eu quero voltar novamente a sentir o meu peito em chamas. Pai, eu quero novamente a ter a fé que supera todos os impossíveis. Pai, eu quero novamente acreditar nas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero novamente acreditar nas promessas que o Senhor tem para a minha família. Eu quero acreditar novamente aquilo que o Senhor tem para o meu ministério. Ramando e decanta Ramanagassou. Rei decanta Ramanagassai. Hoje o Senhor, através dessa mão que está em seu peito, meu querido, coloque a mão no seu coração e não tema. Hoje a tua mão, você pode sentir a tua mão quente neste momento. Hoje o fogo que existe do Espírito Santo está reacendendo a chama dentro de você. Está reacendendo a chama dentro do seu coração. Ramando e decanta lá Managassai. Hoje Deus, Ele reacende a chama dentro do teu peito. A frieza espiritual que habitava dentro do teu ser, dentro da tua casa, porventura até mesmo dentro do teu ministério. Ramando e decanta lá Managassou. Ramando e decanta lá Managassai. Sexta-feira Deus começou uma nova história nesta cidade. E Ele te chama para ser participante daquilo que Ele quer fazer. Senhor, neste momento, através da mão colocada em seus peitos, em seus corações, eu quero clamar a Ti neste momento. Reacende a chama em seus corações. Meu Deus, dê dons, dê visões, dê sonhos. Reacende agora, ó Pai, derrama sobre eles agora uma sede incontrolável da Tua presença. Uma sede e fome da Tua palavra. Pai, querer uma fome não de um trabalho melhor, não de um trabalho, de um emprego, não de condições melhores, não de condições financeiras. Ramando e decanta lá Managassou. Aleluias, aleluias, aleluias. Igreja, Ramando e decanta lá Managassou. Ramando e decanta lá Managassébia. O Senhor hoje reacende a chama do teu coração. Hoje Deus, Ele reativa a chama do Espírito Santo dentro de você, dentro da tua casa. Hoje Deus reacende novamente